Oi, gente! Então, hoje eu vim aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre República Oligárquica e eu espero que vocês entendam e gostem do vídeo. Bom, a República Velha, né, que está inserida, a República Oligárquica, ela é dividida em República da Espada e República Oligárquica, né? Então, só recapitulando o que aconteceu um pouco na República da Espada. A República da Espada ela tem esse nome porque ela teve na sua candidatura presidentes militares, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Na presidência de Deodoro da Fonseca, a gente teve um governo provisório, onde teve várias mudanças, né, para tirar aquela ideia de império e colocou novos símbolos, um novo hino, uma nova bandeira, um novo nome, tornou o Estado laico e uma nova Constituição, onde essa Constituição tirava o poder moderador, colocava o voto censitário com homens com maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. E, além disso, como que Deodoro da Fonseca saiu? Ele saiu através de uma revolta que fez no Rio de Janeiro, onde eles ameaçaram bombardeá-lo caso o Deodoro não saísse. Então, o Deodoro saiu. Bom, no governo de Floriano Peixoto, que foi depois dele, ele foi um cara bastante duro, bastante conservador e no seu governo teve a Revolução Federalista lá no Sul e também a Segunda Revolta Armada, que repetiu os mesmos movimentos da primeira. Só que ele conseguiu vencer, na verdade, essa revolução e essa revolta e ele acabou saindo da sua candidatura só no aniversário de 5 anos depois que se comemorava a República mesmo, né? Ele saiu só na sua candidatura mesmo, no final da sua candidatura. E aí depois disso a gente vai ter o presidente civil, por isso que acaba a República da Espada, porque vai entrar um presidente civil, que é o chamado Prudente Moraes. Bom, gente, aí começa a República Oligárquica mesmo. A República Oligárquica, ela tem esse nome porque o poder está na mão de poucos. Esse oligarca, ele vem do grego, que vem do poder na mão de poucos, por conta da Grécia, enfim, daquelas questões. E aí, a República Oligárquica, ela é marcada pelo coronelismo e pela política de governadores. O que é a política de governadores? A política de governadores na verdade, uma interdependência tanto com o presidente, tanto com os oligarcas, que eram os governadores dos estados, que agora os estados eles têm um federalismo, ou seja, uma autonomia relativa. E além disso, que foi muito bom para desenvolver os estados, além disso, esses governadores eles dependiam dos coronéis, porque esses coronéis eles tinham um grande curral eleitoral, um grande emaranhado de pessoas que eram pobres, que dependiam dos coronéis, tanto para casa, tanto para comida, tanto para emprego. Então essas pessoas acabam se submetendo a esses coronéis e em troca essas pessoas tinham que votar, em troca de tudo que o coronel tinha dado para elas tinham que votar em quem o coronel se filiasse, né? E por isso que tinha essa interdependência, né? Além disso, os coronéis eles dependiam muito dos governadores, porque eram eles que davam verbas aos coronéis. E quem são os coronéis, Edvice, que você está falando tanto? Os coronéis eles são chefes políticos que dominavam regiões interioranas. E essas regiões, você pode dar um exemplo como? Você pode identificar como que funcionava isso? Não sei se vocês já viram o Alto da Compadecida, mas é um filme que retrata muito bem como que era não em si o coronelismo, mas mostra o coronel daquela região lá e dá pra entender super se você correlacionar o que eu tô falando. Enfim, então esses coronéis eles dependiam muito dos governadores, porque os governadores acabavam dando verba para esses coronéis e esses coronéis eram que empregavam professores, empregavam juízes, davam salário para essas pessoas nessas regiões, cuidavam meio que das escolas, enfim, cuidavam da estrutura da região. E, além disso, esses coronéis, para ajudar eles de maneira militarmente, às vezes ele pagava
algumas pessoas que eram marginalizadas, que eram abandonadas, que aí eram os capangas, que eram meio cangaço, eram meio uns cangaceiros, mas eles eram apoiadores dos latifundiários. E tinha o cangaço era um banditismo social, que eram pessoas armadas, que eram marginalizadas, que esse cangaço ele só se originou por causa dessa exclusão, por conta dessa concentração fundiária que tinha e por conta do coronelismo, que não dava brecha a essas pessoas, não dava liberdade individual para elas votarem, que elas quiserem, enfim. E aí surgiu essas pessoas que eram, na verdade, bandidos, que saqueavam cidades, ruas, enfim, pessoas. E esse cangaço, se você for pegar os cordéis a literatura de cordéis, você vai ver eles como heroísmo, você vai ver como o Virgulino, que era o Lampião, como um herói, mas na verdade não era bem assim, né? Porque eles acabavam roubando. Mas eles defendiam, eles defendiam os camponeses e eles eram contra a exploração camponesa. E eles também muitas vezes se opunham aos latifundiários. Então, gente, continuando, então tinha, o que eram essas políticas de governadores? Era essa interdependência entre aquelas pessoas que eu disse. E aí vai ter uma alternância entre dois estados muito ricos, que é São Paulo e Minas Gerais, que eu já digo o porquê de São Paulo e Minas Gerais. Mas eles utilizavam de mecanismos como fósforo, eleição a bico de pena, a comissão verificadora de poderes e voto cabresto para manter essas pessoas no poder e quem eles quisessem no poder, né? E o que eram esses mecanismos? Bom, a gente pode identificar fósforo como um mecanismo que era tipo assim, eu ia votar, só que aí tinha um parente meu que morreu. E aí eu aproveitava e meio que votava pra ele. Então o candidato do meu coronel acabava ganhando 2 votos. Eleição a bico de pena era quando os coronéis eles reuniam um curral eleitoral e daí ele pegava as células das pessoas e acabava escrevendo, acabava fraudando, escrevendo quem ele queria que, enfim, ganhasse a candidatura. E a comissão verificadora de poderes era tipo assim, se, por exemplo, eu ganhasse a eleição, né, e aí eles não quisessem que eu ganhasse, eles quisessem que outra pessoa ganhasse, eles iam mandar a comissão verificadora de poderes ver as pessoas que votaram em mim, ver se tinha alguma fraude pra me descartar e aí colocar quem eles quisessem do poder. Então era uma corrupção dentro de outra corrupção. E voto do cabresto era na verdade, essa interligação entre esse curral eleitoral e entre o coronelismo. Por quê? Porque essas pessoas, elas acabam, como eu disse, elas acabavam dependendo dos coronéis, porque eles davam tudo a elas. E aí, essas pessoas eram meio que obrigadas a votar em quem os coronéis queriam. Tanto por causa dessas condições, né? E tanto porque às vezes os coronéis ameaçavam, tipo, você não vai votar nele, tudo bem, eu vou te matar, eu vou queimar sua moradia, enfim. E esses mecanismos que deu origem à política do café com leite. A política do café com leite, ela tem esse nome, por quê? Porque tinha alternância entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, por conta da produção de café, que era muito grande, o café ainda era a base da economia brasileira, vai entrar outro produto já, mas o café era a base da economia brasileira e São Paulo era riquíssima, tinha o Oeste Paulista, o Vale da Paraíba, enfim, por conta disso. Minas Gerais por conta da produção leiteira e de seus derivados e também porque tinha um emaranhado de pessoas muito grande, tinha muita gente em Minas Gerais naquela época. Então, quando Minas Gerais decidia apoiar uma pessoa, essa pessoa acabava ganhando porque Minas Gerais tinha muita gente. Bom, enfim, eu vou começar falando um pouco sobre os presidentes e para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu em cada candidatura. Bom, na candidatura de Prudente de Moraes, a gente teve a Guerra de Canudos, lá na Bahia, né? E depois eu vou fazer um vídeo só explicando as revoltas rurais e as revoltas urbanas. Além disso, ele tentou impulsionar a industrialização, só que como a elite carioca não estava a fim de industrializar a elite carioca não, a elite cafeicultora não estava a fim de
de industrializar o Brasil naquele momento, então ela não gostou muito dessa ideia. E ele sempre estava tentando fazer planos para que beneficiasse essa elite, porque ela era o poder econômico do Brasil, né? E além disso, a candidatura dele foi marcada pela uma candidatura de pacificação, porque ele pacificou a revolta de Canudos, né? A Guerra de Canudos. Que essa Guerra de Canudos, gente, ela foi bem triste porque acabou dizimando todo mundo da comunidade de Belo Monte. Mas enfim, é mais ou menos isso que aconteceu na candidatura de Prudente Moraes. Depois disso, a gente tem o Campos Salles. O Campos Salles ele foi muito importante porque houve a consolidação da política mesmo do café com leite. Foi aí que teve essa alternância entre Minas e São Paulo. E ele também deu o maior poder de decisão à Comissão Verificadora de Poderes, que foi aquilo que eu falei. Além disso, ele tentou quitar as dívidas que o Brasil tinha com os ingleses aceitaram, mas é claro que os ingleses eles queriam algumas coisas em troca, né? Como eles queriam ter poder da hipoteca da receita de algumas alfândegas, eles queriam que o Brasil não fizesse mais negociações tanto internas quanto externas, e caso o Brasil não pagasse a dívida que ele tinha com os ingleses, ele teria que queimar a quantidade que o Brasil devia aos ingleses no real, né? Além disso, a política dele foi marcada por programas deflacionários, ou seja, para acabar com a inflação. O que deu certo fez com que a balança comercial ficasse favorável, né? Ficasse positiva, mas acabou gerando consequências negativas como o desemprego de muitas pessoas. Depois disso, a gente tem o governo de Rodrigues Alves. O governo de Rodrigues Alves ele foi marcado pela revolta da vacina, pelo quadriênio progressista e pela criação do convênio de Taubaté. Bom, o que foi o quadriênio progressista, gente? O quadriênio progressista foi uma série de medidas que ele fez para modernizar o Brasil, para estruturar o Brasil, para erradicar algumas epidemias que estavam assolando o Brasil naquela época. E foi muito importante. Além disso, teve o boom da borracha naquela época. A borracha ela começou a aparecer como um produto muito importante que ganhou até maior visibilidade por um tempo em relação ao café. Por quê? Porque foi o seguinte, o Nordeste estava sofrendo uma seca bravíssima. E aí, essas pessoas elas acabaram imigrando, os nordestinos acabaram imigrando do Nordeste para o Amazonas, seringueiros. E esses seringueiros acabaram começando a trabalhar com a borracha, com a extração de borracha, e aí isso começou a ganhar mais espaço, né, na economia brasileira. Então isso começou no Amazonas, depois se expandiu para o interior do norte e acabou chegando uma área de grande desenvolvimento que dava muito lucro, que era o Acre. Só que o Acre ele não era do Brasil. E aí que entra a questão do Acre, que o Acre era da Bolívia, e aí o Brasil fez um tratado chamado Tratado de Petrópolis, com a Bolívia, no qual o Brasil comprava o Acre e ele também teria que fazer uma ferrovia para a Bolívia com a saída da produção boliviana para o mar. Porque a Bolívia, ela, como vocês sabem no mapa, né, ela tá meio que no meio ali, não tem saída para o mar. Então, essas foram as condições que os bolivianos empregaram para que o Brasil fizesse. E aí o Brasil acabou fazendo essa ferrovia e o Brasil acabou pagando somente metade do preço do Acre, mas ele adquiriu o Acre. Bom, além disso, no quadriênio progressista, pelo fato do Rio de Janeiro alastrando um monte de epidemias, tipo a peste bubônica. Gente, a peste bubônica, ela tinha sido erradicada na Europa lá na Idade Média. O que essa doença tinha que estar aqui no Brasil, né, nessa época? Enfim, e aí também tinha doenças como a varíola, como a cólera, tinha disenteria, que era algo muito sério também naquela época. E, enfim, ele tentou erradicar essas doenças com um médico renomadíssimo, Oswaldo Cruz, e aí teve a revolta da vacina, que eu vou falar depois, enfim. E além dessas coisas, ele também tentou alargar as avenidas, porque as avenidas elas eram muito juntas, ele derrubou os cortiços, que acabou marginalizando essa população negra que vivia, essa população mais pobre que vivia no centro. Então essas foram algumas das medidas que o Rodrigues Alves ele propôs, ele fez
durante a sua candidatura. E aí eu vou falar um pouco mais sobre o café. Então, o café ele era bastante econômico naquela época, né? Claro. Então, o café ele dava uma enorme rentabilidade para o Brasil, né? Então, o que estava acontecendo nessa época, né? O café, né, importante produto, ele começou a se desvalorizar. Mas por que ele começou a se desvalorizar? Porque teve uma maximização, teve uma superprodução e acabou que a oferta ela começou a ser maior que a procura. Então começou a sobrar muitas sacas de café e aí eles se viram, meu Deus, numa situação, o que a gente vai fazer, né? Que aí eles não estavam ganhando dinheiro, né? Então, uma coisa que o Rodrigues Alves não deveria ter feito, mas ele fez que foi muito ruim, foi a socialização das perdas. Você não precisa decorar isso, mas só para você entender um pouco da economia, o que aconteceu nessa época foi o seguinte. Quando você vai vender alguma coisa para fora, exemplo, os Estados Unidos, você vai vender alguma coisa para fora. E aí você ganha $1, tipo, exemplo, eles estavam vendendo café pra fora, e aí, com essa superprodução, eles estavam ganhando muito pouco, né? Porque $1 tava valendo, sei lá, exemplo, gente, eu não sei quanto que o dólar tá valendo hoje em dia, mas deve estar uns R$ 5, por aí assim. Então, eu ia lá, vendia pra fora, mas eu ganhava meus R$ 5, né? Eles ganhavam R$ 5. Então, o que eles vão fazer para eles ganharem mais dinheiro ainda? Eles vão desvalorizar a moeda estrangeira. Eles vão fazer com que a moeda estrangeira ela vai valer mais ainda do que ela já está valendo. Então, exemplo, agora a $1 ele custa R$ 10. Então eu vou lá, eu vendo meu produto, o meu café lá para os Estados Unidos, eu acabo ganhando $1 que é R$ 10. Então eles acabavam lucro, mas o que acontecia, né? Que não era muito bom pro resto do mundo, ó, do Brasil, óbvio, né? Porque gerava inflação e acabava afetando em outros setores, né? Enfim, essa economia foi essa economia, ó, esse projeto foi péssimo que o Rodrigues Alves colocou e isso acabava desvalorizando a moeda estrangeira, né? Então, a elite cafeicultora, ela pensou em outra coisa, né? E aí foi que veio o convênio de Taubaté. Mas o que foi o convênio de Taubaté? O convênio de Taubaté ele só foi imposto na presidência de Afonso Pena, mas ele foi criado aqui no governo do Rodrigues Alves. Que foi, na verdade, era uma reunião entre os estados, né? Onde eles afirmavam que quando produzisse o excesso, estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, eles iam comprar esse excesso para que não se desvalorizasse tanto o café, né? Então, a elite cafeicultora, ela propôs isso, só que o Rodrigues Alves acabou não aceitando esse convênio na presidência dele, o que fez com que Afonso Pena ele se sentisse obrigado a colocar isso durante a presidência dele, né? Mas então, gente, no governo de Afonso Pena, o que a gente vai ter? No governo de Afonso Pena, ele vai tentar impulsionar a industrialização, né? Mas não foi tão efetivo, né? Ele também incentiva a imigração e ele também vai fazer várias ligações ferroviárias. Além de que foi no governo dele que teve mesmo o convênio de Taubaté. Mas ele morreu no meio da sua candidatura e o seu vice assumiu, que foi o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha ele foi muito importante porque ele presidiu quando estava tendo a disputa entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa. Mas acabou que o Hermes da Fonseca depois vai ganhar. Enfim, o Nilo Peçanha, ele fez o Ministério do Comércio, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e ele que deu os primeiros passos para a iniciação do ensino técnico profissional. Ele também criou o sistema de produção ao índio. O Hermes da Fonseca, ele foi um presidente que teve uma estabilidade política muito grande no seu governo, devido ao declínio da exportação da borracha por conta da retração no capital estrangeiro. E, além disso, ele vai fazer políticas
como a política da salvação, que ela vai tirar todos aqueles governadores que ele não possui afinidade no poder e botar pessoas que ele possui afinidade no poder. E isso vai gerar várias revoltas, como a revolta de Juazeiro, e durante o seu governo teve muitas revoltas, como a revolta da Chibata, essa do Juazeiro e também o contestado. E basicamente foi isso que aconteceu no governo de Hermes da Fonseca e foi bem conservador o seu governo. Depois disso a gente vai ter o governo de Venceslau Braz, que não vai cair na prova, mas o Venceslau Braz, ele estava ali na época da Primeira Guerra, então ele ajudou dando esforços na Itália e ele também passou por uma situação bem crítica, porque como a Revolução Russa ela tinha acontecido, então ela acabou influenciando muitas pessoas aqui no Brasil e ele teve que lutar contra alguns movimentos sociais, pela luta de classes aqui no Brasil. Depois disso veio Arthur Bernardes, que durante a candidatura de Arthur Bernardes estava acontecendo a Semana da Arte Moderna. Muitos artistas eles estavam criticando essa maneira de governar aqui no Brasil, que não dava brecha para outras pessoas se oporem, enfim. E depois do governo dele, do Arthur Bernardes, a gente vai ter o Washington Luiz. No governo de Washington Luiz, depois que acaba, vai ter um problema e aí que vai ter a crise da República Oligárquica. Por quê? Porque ele é um paulista e o próximo tinha que ser um mineiro. Só que o Partido Republicano Paulista, em vez de indicar o mineiro, ele acabou indicando um paulista de novo, que é o Júlio Prestes. E isso acabou tendo uma contentação, porque Minas Gerais acabou quebrando a aliança e já se aliou a outros estados, como o Nordeste, como o Rio Grande do Sul. E aí eles quiseram colocar contra o Júlio Prestes o Getúlio Vargas, né? Só que acabou, apesar de ter feito aquele movimento todo, a coluna Prestes, enfim, acabou que o Júlio Prestes ganhou. Mas Getúlio, ele não era besta, gente. Ele fez uma meio que armação, assim. Ele tinha um comparsa, né, que era o vice dele, que era o João Pessoa. E o João Pessoa, ele tinha sido assassinado, só que por questões pessoais, por questões de terra. Aí o Getúlio Vargas aproveitou isso e falou assim: olha, quem mandou matar o meu parceiro não foi essas coisas, foi o Júlio Prestes. Para vocês verem a política que a gente tem hoje em dia, estão assassinando. Que político é esse? Que política é essa de hoje que é super corrupta, que mata pessoas por causa de política? Enfim, e aí com isso o povo se revoltou e viu que não queria mais isso não. E aí o Getúlio deu um golpe militar e entrou no poder e assim inicia a Era Vargas. Gente, essa foi a República Oligárquica. Espero que vocês tenham compreendido. E depois eu vou soltar um vídeo sobre revoltas rurais e revoltas urbanas.